Em 13 de novembro de 2010, um grupo de sicários dos Zetas foi até os portões do rancho de Dom Alejo Garza Tames, exigindo suas terras para a organização criminosa e dando a ele 24 horas para abandonar a propriedade. Dom Alejo reuniu os trabalhadores do rancho, deu-lhes o dia de folga e ordenou que não voltassem ao trabalho no dia seguinte. Na madrugada seguinte, os criminosos entraram no rancho em seus veículos, pararam em frente à casa, desceram e dispararam rajadas para o alto, proclamando que aquele rancho agora lhes pertencia. Dom Alejo, um caçador experiente que não estava disposto a entregar a terra que amava, respondeu à provocação como achou que devia. Entrincheirado e após preparar toda a propriedade como uma fortaleza, posicionando armas em pontos estratégicos e bloqueando portas e janelas, começou a atirar contra os criminosos. Embora eles tivessem uma clara superioridade numérica, foram obrigados a usar todo o seu arsenal, incluindo armas longas e granadas de mão. Quando o grupo de sicários finalmente recuou, 4 deles haviam sido mortos e outros 2 gravemente feridos. Dom Alejo morreu naquele dia, aos 77 anos, mas entrou para a história como o carrasco dos narcos. Quando o exército chegou, encontrou Dom Alejo morto, ainda segurando sua arma. Hoje, Dom Alejo é uma lenda em Tamaulipas e em todo o México. Uma história que se repete vez após vez em pessoas que se recusam a ceder suas terras e suas vidas ao medo. E hoje veremos a história de algumas pessoas que estiveram dispostas a defender suas vidas e as de quem amavam, mesmo que fosse à base de balas. A próxima história que veremos é a de Yadira Guillermo. Essa mulher salvou o marido do crime organizado. Em dezembro de 2016, seu caso chocou todo o estado de Guerrero, no México, quando seu marido, o engenheiro Isauro de Paz Duque, foi sequestrado pelo grupo criminoso Los Tequileros, liderado por Raibel Jacobo de Almonte, conhecido como El Tequilero. Yadira Guillermo buscou ajuda junto às autoridades locais, mas, ao perceber que nada estava sendo feito para resgatar seu marido, decidiu agir. Organizou um grupo de autodefesa com outros membros da comunidade que também já estavam cansados da violência constante e da falta de ação do Estado para protegê-los. Como primeira medida, e para ter poder de negociação, o grupo sequestrou 24 pessoas ligadas à quadrilha, incluindo a mãe do líder. Yadira apareceu em um vídeo enviando uma mensagem direta a El Tequilero, pedindo a troca da vida de seu marido pela de sua mãe. Tenemos aquí a su mamá, la mamá del señor llamado Tequilero. Pido un intercambio, a cambio de la vida de mi esposo, yo le entregaré a su mamá. Em seguida, divulgou um segundo vídeo, no qual a mãe do criminoso aparece suplicando ao filho que libertasse o engenheiro. Hijo, si tienes al ingeniero, entrégalo, por favor. Si tú lo tienes, yo confío en que lo vas a entregar. A ação de Yadira e a pressão social obrigaram o governo a intervir, enviando 120 militares para mediar a situação. Assim, no dia 14 de dezembro, após 4 dias de sequestro, o acordo foi concretizado, Isauro foi libertado e a mãe do líder foi entregue à polícia estadual. As demais pessoas sequestradas pelo grupo de autodefesa foram encaminhadas ao Ministério Público. A atitude de Yadira se tornou um símbolo de resistência e expôs a impunidade e o abandono da população diante do crime organizado. Ainda assim, 2 anos após o sequestro, a Promotoria de Guerrero encerrou a investigação sem apresentar acusações formais ou condenações. A Yadira e seu marido decidiram se mudar para evitar qualquer tipo de vingança por parte da quadrilha. O cartel dos Cavaleiros Templários controlava todos os aspectos da vida dos moradores de Michoacán. Eles cobravam taxas por cada vaca vendida, por cada quilo de fruta colhida e por cada transação civil entre os habitantes. Estupravam mulheres aleatoriamente, sequestravam jovens, faziam pessoas desaparecer e recrutavam crianças. Tudo isso acontecia com quase total impunidade, já que tinham a polícia local comprada, enquanto o governo permanecia ausente e silencioso diante de qualquer denúncia. Como resultado, a população vivia sob constante medo e opressão.
Mas após anos suportando o domínio do crime organizado e cansados da inação das autoridades, no dia 24 de fevereiro de 2013, a sociedade chegou a um ponto de ruptura. Liderados pelo Dr. José Manuel Meirelles, junto com um grupo de civis corajosos, decidiram pegar o touro pelos chifres. Eles se armaram com rifles de caça, armas antigas e tudo o que conseguiram encontrar e tomaram o controle das ruas da cidade de Tepalcatepec. Incendiaram o quartel-general do cartel, destruíram seus esconderijos e expulsaram os criminosos da cidade, um por um. O que fizeram foi muito além de uma simples revolta. Tornou-se o levante civil mais emblemático da história recente do México. O movimento se espalhou como fogo em palha seca, e em menos de um mês, mais de 20 municípios já tinham organizado suas próprias forças de autodefesa. Mas infelizmente, eles logo se depararam com uma dura realidade. O crime organizado não era seu único inimigo. O governo federal interveio, mas, em vez de apoiá-los, passou a criminalizar os grupos de autodefesa, desarmando-os e prendendo seus membros. O Dr. Meirelles foi preso em 2014 e passou 3 anos na prisão, enquanto o cartel dos Cavaleiros Templários reconquistava lentamente seus territórios. O Dr. Meirelles morreu em 2020 em decorrência de complicações da Covid-19, mas sua mensagem já havia se espalhado por todo o México. Um povo sem medo é um povo impossível de ser dominado. Ainda assim, sua história nos deixa uma questão difícil. É justo que aqueles que pegam em armas por necessidade acabem sendo tratados como mais criminosos? Diante de um número que já ultrapassa 115 mil desaparecidos, o México se tornou um mapa de ausências. Mas, em meio a esse vazio, milhares de mulheres decidiram encarar a realidade armadas apenas com pás e barras de aço. Elas saem em busca de seus filhos para que não se tornem apenas mais um número nas frias estatísticas. Este é o movimento das Mães Buscadoras, uma luta que nasceu do amor desesperado e do cansaço absoluto diante da impotência. São mulheres que não escolheram ser ativistas. A vida as obrigou a aprender sobre leis, antropologia forense e a escavar em lugares onde ninguém mais se atreve a entrar. Embora a origem desses coletivos remonte à década de 1970, a explosão de violência das últimas décadas criou uma rede nacional. Sem acesso à tecnologia forense oficial, elas desenvolveram seus próprios métodos. Sua principal ferramenta é uma barra de metal, que cravam em locais onde a terra parece ter sido remexida. Ao retirá-la, cheiram a ponta. Se o metal exala o odor da decomposição, sabem que encontraram um positivo. É uma ciência dolorosa, aprender a reconhecer o cheiro da morte para recuperar um corpo. Com essas técnicas rudimentares, elas conseguiram muito mais do que o Estado. Só o coletivo de Sonora já localizou mais de 2.000 pessoas sem vida e conseguiu trazer de volta centenas de outras que estavam desaparecidas, mas vivas. Elas impulsionaram leis e criaram bancos de DNA liderados por cidadãos. Sua maior vitória tem sido devolver a identidade àqueles que o crime tentou transformar em números esquecidos em valas clandestinas. Mas buscar a verdade no México é muitas vezes uma sentença de morte. Essas mães não enfrentam apenas o crime organizado, que protege seus cemitérios clandestinos, mas também a impunidade de um sistema judicial que raramente faz justiça. Várias delas, como Blanca Esmeralda e Cecília Monzon, foram assassinadas pelo crime de procurar. Elas dizem não temer a morte. Temem, sim, não encontrar seus tesouros. É assim que chamam os restos mortais que recuperam, corpos destinados a desaparecer na clandestinidade. Cada osso recuperado é uma identidade devolvida e uma família que finalmente pode começar a deixar a incerteza para trás. Essas mães mexicanas estão em busca de tesouros que a violência tentou enterrar no esquecimento. As histórias que acabamos de ver não são relatos de heróis em busca de glória. São histórias de cidadãos comuns levados ao limite. Dom Alejo, Yadira, Dr. Meirelles e as Mães Buscadoras encontraram força para preencher o vazio deixado pelas instituições. É fácil julgar à distância a legalidade de suas ações, mas é impossível ignorar a dor que leva uma mãe a aprender qual é o cheiro da morte apenas para tentar encontrar um filho desaparecido. Ou ignorar a determinação de um homem de 77 anos que precisou transformar sua casa em uma fortaleza para que o trabalho de toda uma vida não lhe fosse tomado à força. O México, mais do que um território em disputa, é um testemunho de resistência. De pessoas que se colocam diante do medo e conseguem enfrentá-lo.
de um povo que, apesar da inação do Estado, se recusa a ser enterrado no esquecimento. A pergunta não é por que eles se levantaram, mas por que permitimos que a situação chegasse ao ponto em que isso se tornasse necessário. Se você conhece mais histórias como essas de pessoas que enfrentaram o crime organizado ou a injustiça